Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandro e eu queria falar para você que hoje é um dia muito especial. Hoje é o Dia dos Pais. Como que é especial esse dia? Para mim, com certeza é para você também. E eu queria falar para você que eu também sou pai, mas eu queria te mostrar como eu me tornei pai. Quem sabe isso não vai te inspirar também a ser um pai da forma que eu sou. Quer saber como é que é a minha história? Escute. Então, contando um pouquinho da minha história, eu nasci em Fortaleza e muito novinho, já bebezinho, eu vim aqui para Brasília. Eu sempre quis ter uma família. E graças a Deus, já no grupo jovem da igreja, aqui da paróquia de Sobradinho, Paróquia Imaculada, conheci uma pessoa muito especial, que foi a Mônica. E logo que a gente começou a namorar, a gente já falava muito sobre família, sobre ter filhos. E depois de 5 anos de namoro, nós casamos. E sempre querendo ter filhos. Os anos foram se passando e já com 10 anos de casados, e esse filho não vinha. Já tinha o nome da criança, né? O nome do primeiro filho escolhido, que era Maria. Até que a Mônica recebeu uma péssima notícia, que ela tinha entrado na menopausa precoce. E a Mônica já vinha me falando sobre a adoção. Para explicar melhor como é que surgiu, né, essa ideia da adoção, queria chamar a Mônica, minha esposa, que ela explica muito melhor do que eu. Diante de todos os exames que a gente estava fazendo, chegou a triste notícia de que eu havia entrado na menopausa, como o Marlon falou. E aos 36 anos, né? E aí, nesse dia que eu recebi essa notícia, eu entrei numa igreja e eu chorei muito, briguei muito com Deus. E aí, quando eu saí de lá, indo para casa, eu passei numa banca de revistas e comprei uma revista aleatória. E eu não sabia, né, não imaginava que ali já era Deus agindo, né, através daquela revista. E quando eu cheguei em casa, que eu comecei a ler, eu vi uma reportagem que falava assim: qual o seu sonho? Ser mãe ou engravidar? E na hora ali eu entendi o recado de Deus. E o meu sonho era ser mãe, o nosso sonho era ter uma família. E eu descobri ali naquela reportagem que eu não precisava engravidar para isso. Então, o processo da adoção se deu pela vara da infância, né? Um processo cheio de burocracias, né? A gente foi na vara da infância. Aí nos falaram que como nós queríamos um bebê de no máximo 3 meses, ainda teríamos que esperar aí por volta de uns 2 anos. Tinham 14 famílias se fosse um menino e tinham 33 famílias se fosse 33 casais se fosse uma menina. Aí nós saímos de lá bem tristes, né? E aí quando foi dia 12 de outubro, nós fomos na missa lá na Esplanada dos Ministérios, a missa de Nossa Senhora Aparecida. Eu passei essa missa inteira muito em oração, sabe? Eu chorei em vários momentos. É uma missa muito cheia, aproximadamente 500 mil pessoas que se juntam de todas as paróquias de Brasília. Aí, no final da missa, tem uma procissão, né? E eu fui acompanhando a procissão. Ao final de tudo, lá da missa, procissão, e eu encontrei com uma amiga que eu já não via há um certo tempo, e já emocionada, e falou: eu tirei umas flores do andor de Nossa Senhora, e ela me colocou no coração, e uma dessas flores era para eu entregar para você, que ela tinha escutado as suas orações e que ia levar ao filho dela. E no momento eu já sabia o que era, já comecei a chorar, e ali se iniciou, né, toda a nossa esperança de que seríamos pais. E quando foi no mês seguinte, né, essa missa em outubro, quando foi em novembro, nós já fomos chamados para conhecer o nosso filho. O João nasceu dia 4 de novembro, o telefone tocando, eu não sabia que número era aquele, não atendia, então a pessoa responsável lá já ia tentar ligar para outro casal, porque não conseguia falar com a gente. E até que a Mônica foi atender a pessoa e ela falou: olha, chegou o filho de vocês. E a experiência de ter o João em casa, aquele bebezinho, parecia assim, eu lembro até hoje que eu senti como se eu já o conhecesse há mais de 10 anos, assim, vi ali que era o meu filho. Que o ser pai e o ser mãe estava ali dentro da gente, e independente de laços sanguíneos, né? Então o João foi crescendo e a gente percebia
quando ele estava dodói, quando ele não estava, o que ele estava sentindo, mesmo sem falar, né? Mesmo quando ele ainda não sabia falar. Então, realmente, o Pai, né, brota, né, do nosso coração, o Pai brotou do meu coração e é uma graça muito grande. Eu não consigo expressar como é maravilhoso, né, ser pai, ter podido levar o João para assistir o jogo do meu time lá no estádio. Eu tenho fotos, né, então, assim, é algo que eu agradeço muito a Deus. Sinto que Deus tinha algo muito especial. Queria que nós fôssemos pais do João e começou depois uma nova história que a gente vai contar agora, da Mariá. Como é que surgiu a questão da Mariá? Com 3 anos, né? 3 anos o João Paulo começou a pedir que queria uma irmã, né? Uma irmã, que ele falava irmã. A gente deu entrada na vara da infância para essa nova criança, esse novo filho. Aí, nesse caso, a gente colocou que queria uma menina até 1 ano de idade. Né? E, nesse momento, mudou a lei aqui no Brasil, né? Para adoção. A gente pensou que ia ser mais fácil, só que ficou mais difícil. E a gente começou a perceber que a gente já estava ficando um pouquinho com mais idade. Decidimos desistir. Aí eu resolvi conversar com Deus. Aí eu fui conversar com Deus, para Deus, porque a nossa vida sempre foi pautada pelas vontades do Senhor. Então eu falei com Deus assim antes de dormir: Senhor, se não é da sua vontade, mostra-nos. Quando foi na segunda-feira, eu dando aula, a Mônica me liga, chorando. Marlon, a vara da infância, ligou. Falei, como assim? Para a gente conhecer a nossa menina, a nossa filha. E lá vai a gente conhecer a Mariá. Temos, como a Mariá já tinha 10 para 11 meses, a gente precisava ter um pouquinho de convívio com ela. Então foram 16 dias seguidos, todos os dias indo, tendo contato, né, e se aproximando dela, ela da gente. Até que foi chegando um momento que, quando a gente ia embora, ela chorava, a gente chorava. Ela teve uma febre muito alta, falou, né? Eu falei, eu tô indo para ir agora, porque pensei, ela tá doente, né? Eu quero ficar do lado dela. Ela falou, não, Mônica, o problema dela é que ela quer a mãe dela, ela quer a casa dela, ela quer o pai dela. E aí nós fomos buscá-la e quando nós colocamos a Mariá no nosso carro, na cadeirinha, ela batia tanta palma, ela ria tanto, ela pulava feliz tanto, que parecia não, ela estava entendendo que ela estava indo pro lar dela, né? Que agora ela tinha um pai, ela tinha uma mãe. Mariá, ela, quando a gente conheceu, ela não andava. Não ficava nem em pé. Mesmo com quase um aninho. Falaram até que ela talvez precisasse de um tratamento, né? Porque ela não conseguia, ela não ficava em pé. Poucas semanas, poucos dias, né? Ela já começou a ficar em pé. Com poucas semanas. Começou a andar segurando nas coisas. Então ela precisava de amor. Era só isso que ela precisava. De atenção, de cuidado, de carinho. Então, foi e é maravilhoso ter 2 filhos, João Paulo e a Mariá, e percebendo o crescimento de cada um, né? O seu jeitinho, cada um com o seu jeito, muito especial. E a nossa família ficou realmente completa, né? Agora com essas... Ela foi a cerejinha do bolo, né? Com os nossos 2 filhos. Então, ser pai é algo que eu sinto que vem de Deus. É como se Deus pegasse um pouquinho de uma porção, né, de amor ali do coração dele e transferisse para o nosso coração. A gente resolveu falar sobre o ser pai adotivo, falar desse tema adoção, porque a gente já conheceu casais que se separaram, que não tinham condição de ter filhos, mas que quando chegou nesse ponto da adoção era briga. E para nós foi tão bom, tão natural, que se a gente não tocar nesse assunto, a adoção, para a gente é tão natural os nossos filhos. São os nossos filhos. Eu e Mônica, eu digo por mim mesmo, dou a vida por esses meninos. Então, eu não vejo a diferença nenhuma do ser pai, dos outros pais que tiveram os seus filhos de forma natural. Então, de repente, você que está com dúvida, né? Mas será que eu vou criar... sabe aquelas frases prontas e bobas, né? Vou criar a criança de outra pessoa. Não! Você vai criar a sua criança
Você vai criar o seu filho, você vai amar o seu filho e ele vai te amar como o seu pai, né? Como sendo você sendo o pai dele, o pai dela. Então é um amor, gente. O que faz isso é um amor. É um amor que vem de Deus. Enfim, ser pai é bom demais, né? Agradeço você, viu? Pela sua insistência, por não ter desistido, né? E agradeço muito ao Senhor Jesus, que preparou esses dois filhos maravilhosos, né? O João Paulo e a Maria. Maravilhoso, é inexplicável. Não consigo nem usar palavras humanas para dizer o quão é bom ser pai, quanto eu sou feliz sendo pai. E eu tinha essa certeza. Eu tinha certeza que o Marlon ia ser um excelente pai para os nossos filhos. Ele é um homem de Deus, ele é muito devoto e é muito sério nas coisas que faz. E eu te agradeço também por ser quem você é, na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Obrigado.